A gente comemora aí o Dia do Goleiro, né? Essa profissão maravilhosa, que dá tanta alegria e tristeza para os times, né? É a posição que não pode falhar de jeito nenhum. São os goleiros aqueles que fazem o jogo perfeito e um lance que comete um mínimo erro compromete todo o jogo, né? Há quem diga que é a principal posição do jogo. É o único jogador dos 11 que pode jogar com as mãos e que usa um uniforme diferente, né? Então tem sua relevância aí. E aí a France Football, né, que é a mesma revista lá responsável pela Bola de Ouro, enfim, ela ama das carteiradas dela, ela fez um top 10 de todos os tempos, né? Os melhores goleiros da história. E não tem brasileiro, já tá escrito aí, né? Não tem brasileiro, eles colocaram aí. Quem são esses 10? Vamos na lista aqui no site do GE, eles listaram. É, é celebrado no Brasil, Dia do Goleiro, homenagem ao aniversário do lendário goleiro Manga, que jogou no Botafogo, Internacional e Seleção Brasileira. E a France Football elegeu aí os 10 maiores goleiros da história, 100 brasileiros. Chegando aqui a lista, bom, ainda tem uma explicaçãozinha aqui, ó. Top 10 encabeçado pela lenda russa Lev Yashin, apelidado como Aranha Negra. Yashin atuou apenas pelo Dinamo de Moscou na carreira, um time só, mas fez defesas assombrosas em 4 Copas: 58, 62, 66 e 70. E aí o dado, né? Porque que ele é o melhor goleiro da história, segundo a France Football, né? Ele é o único goleiro até hoje a conquistar uma bola de ouro. A gente já teve zagueiro, né? O Cannavaro ganhou. Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, atacantes, meias. Mas goleiro só ele. Até hoje, apenas ele, né? Há quem diga que o Neuer merecia, né? Em 2014 ou até lá no ano que o Bayern ganhou 6 títulos, né? 2020. Vamos lá pro top 10. Quem são? Então, primeiro o Yashin, né? Essa lenda aí da futebol russo. Ele se destacou muito nas Copas, né, gente? Fechava os gols e ele era conhecido como Aranha Negra porque ele usava o uniforme todo preto. E, e até hoje, né, o grande dado da carreira dele, ele jogou por um time só e ele é o único goleiro que ganhou uma bola de ouro. Então isso é muito relevante para um goleiro, né? Além de ter fechado o gol em 4 Copas do Mundo. É um goleiro já antigo, né? Ele jogou lá na década de 50, 60, então não vou me estender muito, mas ele é considerado o melhor goleiro de todos os tempos. Tem vídeo no YouTube. O segundo é um personagem que a gente conhece bem, que é o Gordon Banks. E aí aqui começa a minha crítica. Eu não sei se o Gordon Banks foi esse goleiro todo. Fato é, ele tem uma Copa do Mundo, que é aquela Copa que é a única Copa da Inglaterra, né? 66. E ele só tomou gol a partir da semifinal, né? Então ele tomou gol na final e semifinal. O resto da Copa ele não levou gol. E ele tem um título, vamos colocar assim, o Gordon Banks, que ele fez a defesa mais difícil da história. E aí é fácil, né? Quem que foi o autor do disparo? Não foi um chute, foi um cabeceio? Foi o Pelé. E aí eu acho que o título vem muito mais por ter sido o Pelé do que o Gordon Banks. Mas enfim, ele foi um bom goleiro, listaram ele como o segundo melhor da história. Tenho minhas dúvidas, mas ele tá aí, ele tem uma Copa, enfim. Foi um goleiro inglês aí que tem sua mega relevância, né? O único título da história da Inglaterra, enfim. Ele não atuou lá pelos gigantes ingleses, ele jogou no Leicester, né? No Leicester e no Stoke, acho que são os times mais conhecidos pra gente aqui do Brasil. O terceiro é um goleiro que eu gosto muito, que é o Dino Zoff, né, italiano. Ele também tem uma Copa, né? Então a Copa pesa muito, né, no currículo dos jogadores, a gente sabe disso. Apesar do Yashi não ter ganho, ele fechava o gol nas 4 Copas que ele jogou. E o Dino Zoff, além de ele ter vencido a Copa de 82, aquele jogo lendário, né, contra o Brasil, que a Itália eliminou aquele timaço do Brasil, ele era o goleiro. Ele foi o jogador mais velho a ganhar a Copa. Ele tinha 40 anos lá em 82, quando ele fechou o gol e ganhou a Copa. Então é uma foto bem interessante. É um goleiro muito longevo, né? Ele disputou lá 112 partidas pela seleção
da Itália, sendo 59 como capitão. E o grande destaque dele é esse, né? Nessa Copa de 82, a Itália entrou e derrubou um timaço, que foi o time do Brasil. Ele era um excelente goleiro. Ele jogou pela Juve, se destacou bastante pela Lazio, enfim, minto, pela Lazio ele se destacou como treinador. Ele jogou bastante tempo na Juve. Na Juve é onde ele fez mais partidas e se destacou muito lá como goleiro da Juventus. Então fica aí a menção rosa também ao Dino Zoff, que marcou a história, né? O quarto já é um mega conhecido nosso, né? O Buffon. E aí estamos falando de um goleiro de novo que ganhou Copa. E aí um dos destaques da Itália na Copa, né? O Buffon na Copa de 2006 fechou o gol absurdo, né? Contra a Alemanha, contra a França, enfim. Acho que todo mundo conhece o Buffon aqui. A única coisa que o Buffon não tem é Champions League. E aí eu questiono, porque para mim o Neuer vem à frente do Buffon. Os outros três goleiros que eu falei eu não vi jogar, eu puxei o currículo. Mas esses dois eu vi jogar. E para mim o Neuer deveria estar à frente do Buffon numa lista de melhor da história, né? Porque o Neuer tem uma Copa também, e sendo muito relevante também para o título da Alemanha em 14. Contra a Argélia, se não era ele, acho que tinha dado ruim para a Alemanha. Contra a França, ele fechou o gol, a França com Benzema ali, ele fechou o gol. Na semi contra o Brasil, apesar do 7-1, ele foi acionado e quando foi acionado ele não levou gol besta. E na final, talvez ele não foi tão acionado, mas ele tem uma saída de bola emblemática em cima do Higuaín, né? Há quem diga que foi pênalti naquela ocasião. Mas para mim, contabilizando os títulos do Neuer, que já tem aí, se eu não me engano, duas ou três Champions, é um jogador de liderança, é a cara do Bayern de Munique, e aí quando eu falo a cara do Bayern de Munique, tô falando de momentos históricos na história do Bayern de Munique, que ganhou 6 títulos em um ano, ele era a cara do time. Então, o Neuer, para mim, revolucionou a posição de goleiro no quesito de jogar como líbero. Então, tanto o Bayern quanto a seleção da Alemanha conseguem jogar numa linha alta absurda, porque sabe que o passe em profundidade, o Neuer consegue sair rapidamente e cortar. Eu colocaria o Neuer à frente do Buffon, tá? E aí, título também, já falei do Neuer, Copa do Mundo, Champions League, 11 campeonatos alemães, enfim, é um goleiro absurdo na história, revolucionou a posição, etc. O sexto lugar é um goleiro também que eu gosto muito. É, Ele não tem tanto título quanto o Buffon e o Neuer, é um goleiro que eu vi jogar também, que é o Schmeichel, é o Peter Schmeichel. Eu era muito novo, né, muito criança, mas vi um pouco dele. Eu devia ter 8 anos, 9 anos no auge do Schmeichel. O Schmeichel, ele era dinamarquês, ele é pai do Kasper, né, Schmeichel, goleiro do Leicester. E assim, pra molecada que gosta do Kasper, acha ele bom goleiro, o Peter Schmeichel, o pai dele era 10 vezes melhor que ele, assim. Eu sei que o Kasper tem momentos emblemáticos em próprio Copa do Mundo, etc. Tem o título com o Leicester, mas o Peter Schmeichel, ele foi vai ter outro nome na lista, mas ele pode ter sido o melhor goleiro da história do Manchester United. E aí, num ano de conquista de Champions League, extremamente relevante para o clube, o cara fechava o gol. Vídeo do YouTube do Schmeichel vale muito a pena ver, é só defesaça. E ele atuou no momento em que ele tinha Buffon, ele tinha Oliver Kahn como concorrentes, ele tinha Van der Sar, que vai estar nessa lista. Então, para vocês terem ideia do nível do Schmeichel, ele aparece em sexto lugar, e com certeza era um goleiro que não levava gol fácil. Para fazer gol no Schmeichel era muito difícil. Dá para dizer que ele era um Oliver Kahn melhorado, assim, tanto que o Oliver Kahn nem aparece na lista, né? Sétimo lugar, Seth Maier, outro alemão, na escola alemã de goleiro, muito emblemática, né? O Seth Maier, ele tem um recorde, né, junto com outros 6 jogadores. Ele ganhou medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze em Copa do Mundo. Ou seja, ele é um goleiro campeão do mundo, ele já foi vice do mundo e já ganhou o terceiro lugar. É muito emblemático esse feito. Ele só jogou no Bayern de Munique, né, enquanto profissional, um baita goleiro do Bayern,
o Bayern sua história, né, com goleiros, então já falando do Neuer, falando do Oliver Kahn, agora falando do Seth Maier, campeão do mundo, e ele era um dos pilares aí, né, do Bayern e também da Alemanha que ganhou a Copa do Mundo, né? Ele ganhou a Copa de 74, que foi uma Copa muito difícil, né? Para a Alemanha vencer ali. A Alemanha, as Copas que a Alemanha ganhou, acho que sempre entrou como azarão e a gente tá falando lá que eles ganharam do time do Cruyff, né? 7-4, né? Uma Copa muito difícil. E ganhou a Eurocopa também, né? Ele ganhou a Eurocopa de 72. E ele era o goleiro do Bayern no primeiro tri do Bayern, né? A gente fala muito do Beckenbauer, mas o goleiro era o Seth Maier, lá de 74, 75, 76, quando o Bayern foi tricampeão da Europa. Ou seja, 72 Eurocopa, 74 Copa do Mundo e Champions League, 75 Champions League, 76 Champions League. Então é muita coisa. E aí outros títulos alemão, como o Bayern é acostumado a vencer. Oitavo lugar, Iker Casillas. Esse aqui é o que eu vou mais contestar, tá? Os antigos eu não contesto tanto, porque eu não vi jogar, enfim, não posso criticar tanto assim, mas são goleiros que têm o nome da história, goleiros de Copa do Mundo, enfim. O Iker Casillas, eu sei, gente, ele tem título de Copa, ele foi super relevante para a Espanha, ele tem Champions League com o Real Madrid, ganhou super novo lá com o Real naquele contra o Leverkusen, né? Com aquele gol do Zidane de voleio. Depois foi ganhar lá com o Cristiano Ronaldo, enfim. Tem muito título, o Iker Casillas tem muito título. Mas para mim eu escolheria outros goleiros à frente dele. Então, por exemplo, o próprio Oliver Kahn que a gente falou, para mim, o Iker Casillas, posso estar falando besteira aqui, ele tá num nível do Lehmann, que foi o goleiro da Alemanha de 2006 e fez parte daquele time dos invencíveis do Arsenal, que só não ganhou a Champions por causa do gol do Belletti. E ele foi expulso até, que ele fez uma falta no Eto'o. Pra mim, o Iker Casillas é desse nível, com um currículo melhor, óbvio, com mais títulos. Mas eu não sei porque, pra mim, o Casillas ele tá numa prateleira abaixo, vai, desses top goleiros. Eu acho que ele tá numa segunda prateleira de super goleiros, mas pra ficar rankeado como oitavo melhor da história, não sei. Até puxando os brasileiros aqui, né? A gente, puta, a gente sempre brinca, né? Se o Rogério Ceni fosse europeu, ele ia aparecer nessa lista facilmente, né? Não sou São Paulino, mas eu tenho ciência de que se o Rogério fosse europeu, tivesse jogado em clube europeu, fizesse mais de 100 gols, era um baita pegador de pênalti também, com defesas miradas, ele ia estar aí. Ele ia estar aí. Temo Marcos, né? São Marcos com Copa do Mundo no currículo também, Libertadores. Temos Dida, que foi um excelente goleiro. Temos Cássio também com ótimas defesas no currículo, enfim. Mas não sei, o Iker Casillas eu contesto, apesar de ter um excelente currículo. Nono lugar, aí sim, aí tá um goleiro que eu acho muito bom, lendário pra mim, o Van der Sar. Ele ganhou a Champions League pelo Ajax, ele ganhou a Champions League pelo Manchester United, e aí por isso que eu titubeei, né? Quando eu falei, será que o Schumacher foi o melhor goleiro da história do Manchester United? Por causa desse cidadão aí, o Edwin van der Sar. O cara era literalmente um gigante, né? 1,97, mas apesar da altura, muito rápido, um poder de recuperação incrível. Era muito difícil fazer gol no Van der Sar, goleiro extremamente seguro, e ele sabia usar muito bem a altura, né? Então, para ele defender bolas difíceis era coisa fácil, né? Ele era muito ágil, muito grande. E o Van der Sar não tem Copa, né? Apesar de não ter Copa, ele tá aí na lista. Curiosidade, ele jogou a Copa de 98 lá, aquela lendária semifinal Brasil-Holanda. Ele era o goleiro da Holanda, né? E o Tafarel brilhou pegando pênalti, o Van der Sar era o goleiro da Holanda. E o destaque dele aí é a Champions League pelo Ajax, depois ele foi para a Juventus, foi muito bem, depois ficou em times intermediários, aí foi para o Manchester United, resolveu um problema histórico do gol do United, depois que o Schumacher parou, teve Barthez, teve Carroll, teve Howard, outros goleiros, o Van der Sar veio, arrumou a casa, e aí ganhou o Champions League, talvez o melhor momento da história do United, né? Aquele time de Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez, Giggs, Scholes, Ferdinand, Vidic, Evra. Ele era o goleiro desse time. Então
super justo ele estar aí nessa lista. E 10º lugar, o Peter Shilton. Esse jogador, ele tem alguns dados, além de ser um excelente goleiro, ele é o que mais jogou jogos na carreira. Ele jogou 1.402 partidas. Ele foi se aposentar lá com 47 anos, né, goleiro. Ele ganhou 2 Champions League. É um fato dele. Ele jogou em uma porrada de time, né? E aí, óbvio, né? Ele jogou muito tempo. Ele jogou como profissional de 1966 até 1997, ou seja, 31 anos, né? Para um jogador de futebol é muito tempo. E fato histórico dele, ele era goleiro lá do lance do Maradona, do La Mano de Dios, né? Ele, ele é aquele goleiro que sai e o Maradona faz o gol com a mão na Copa do Mundo e acho que nem ele viu, porque ele nem reclamou tanto assim do lance, mas ele era esse goleiro, então ele atuou lá também na seleção inglesa, né? Ele tem Champions, tem algumas Premiers, enfim, mas é um goleiro muito longevo, acho que, lógico, muito bom também, por isso que tá na lista. É isso, gente. Deixa aí sua opinião. Faltou alguém? Faltou brasileiro, né? Uma lista sem brasileiros sempre é estranho pra gente, né? Afinal, a gente tem 5 Copas e a gente tem sim excelentes goleiros, excelentes defensores, talvez os melhores da história também. Me causa estranheza também não ter brasileiro. Mas é isso, tamo junto. Faz a sua lista aí também, critica também a minha opinião e vamos que vamos. Valeu, falou.